Olá, turma. Eu sou o professor Gedilson e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos estudar um conteúdo muito importante que são as potenciações. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria incentivar você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, que você se inscrevesse. Inscreva aí no canal, ok? Para você ficar recebendo as nossas notificações, ou seja, as aulas novas, ok? O conteúdo de hoje é rápido, vai servir de base para vocês tirarem as dúvidas de vocês e também para fazer as atividades. Então vamos lá. Como eu falei, nós iremos estudar hoje as potenciações. Aí você pode perguntar para mim, o que é potenciação, professor? Pergunte o que é potenciação. Então vamos lá. Então, dado dos números reais, ou seja, pessoal, nós vamos estudar potenciação dentro dos números reais. Ou seja, todos aqueles conjuntos numéricos que você já estudou, por exemplo, os naturais, os inteiros, que podem ser positivos ou negativos, os racionais, ou seja, as frações, que também podem ser positivas ou negativas, os irracionais. Então, todos esses conjuntos numéricos, quando você reúne todos eles, você está trabalhando com um único conjunto chamado de conjunto dos números reais. Então, o que é potenciação? Potenciação é uma expressão, é toda expressão que vem dessa forma bem aqui, A elevado a N, sendo A um número real e N também outro número real, como diz aqui no início. Então, é toda a expressão desse formato aqui, A elevado a N. E o que significa A elevado a N, ou A enésima potência? Significa, pessoal, um produto ou uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando nós estivermos trabalhando com potenciação, nós precisamos compreender que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, você tem A elevado a N, significa que você vai multiplicar esse número de baixo, que é A, você vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? N vezes, ok? Então, quais são os nomes desses termos? É número de baixo, número de cima? Claro que não, nós temos os termos técnicos, os termos matemáticos. Então, vamos lá. Então, nós temos que esse número de baixo eu chamo de base e esse número de cima eu chamo de expoente. Lembrando que esse expoente, ele determina quantas vezes você vai repetir a base. Quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Um exemplo aqui, eu tenho mais 5 ao cubo, ou mais 5 à terceira potência. Você já sabe que eu tenho a base 5 e o expoente 3. Então, não é 5 vezes 3. Significa que você vai multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Ok? Mais 7 elevado à quarta potência. A base é mais 7, o expoente é 4. Então, eu vou repetir o mais 7 4 vezes. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Que o resultado final dá 2.411. Então, é isso aqui a potenciação. Multiplicação de fatores iguais. Não é uma soma, tá? Sempre vai ser multiplicação. Então, fica aí uma dica para vocês. Então, a primeira dica é: potência de base positiva e expoente inteiro também positivo, sempre será um número positivo. O que ele está dizendo aqui, se eu tenho uma base positiva e um expoente inteiro também positivo, então o resultado sempre vai ser positivo, ok? Vamos para mais aí um exemplo. Eu tenho menos 2 ao quadrado, que eu posso ler ao quadrado, e eu posso também ler a segunda potência. E eu tenho menos 4 ao cubo, que eu posso ler menos 4 ao cubo ou menos 4 à terceira potência. Então, aqui, menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E menos 4 ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Ok? Que dá menos 64, porque é uma multiplicação. Esse vezes esse
O resultado multiplica pelo esse terceiro aqui. Aí você pode perguntar, professor, as duas bases são negativas, só que eles tiveram resultados com sinais diferentes. Um tem um sinal positivo e o outro um sinal negativo. Então, quando a base for negativa, o que determina o sinal da potência ou o sinal do resultado? É justamente o expoente. E aí eu tenho a nossa segunda dica, ok? Então ele está dizendo nessa segunda dica que se a base é negativa, mas o expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, um número ímpar, o resultado da potenciação vai ser um valor negativo. Então, o que determina, quando a base for negativa, o que determina o sinal do resultado é o expoente. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Ok, galera? Então, nós vamos agora para propriedades da potenciação. Vamos ver algumas propriedades que elas são muito úteis, tá? Na hora que você vai reduzir, simplificar expressões que envolvem potenciação. Então, a primeira propriedade que nós vamos ver é produto de potência de mesma base. Então, quando você tiver uma multiplicação de duas ou mais potências de mesma base, é reduzido a uma única potência como? Você conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, então vamos ver como é que funciona. Você tem aqui uma multiplicação de duas potências, que pode ser 3, porque aqui, ó, 2 ou mais, aqui eu botei só 2. Então, observa que tem a mesma base, ó, 3 à quinta, 3 à quarta, multiplicação. Então, eu conservo a base, que é 3, e somo os expoentes. 5 mais 4, 9. Outro exemplo, eu tenho menos 2 ao cubo vezes menos 2 à quarta. Novamente, as bases são iguais e é uma multiplicação. Então, nós sabemos já que eu vou repetir essa base, que é menos 2, e somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, ficou menos 2 à sétima potência. Tudo bem? Primeira propriedade. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é a divisão de potência de mesma base. Na divisão, é muito parecida lá com a primeira, que é uma multiplicação, só que agora na divisão, em vez de você somar os expoentes, você vai subtrair os expoentes. Só isso. Então, vamos lá para o exemplo. Ó, eu tenho 17 elevado à 12ª potência, dividido por 17 elevado à 9ª potência. Observa que as bases são iguais. Se as bases são iguais na divisão, eu conservo a base, eu repito a base, que é 17, e subtraio. Ó, 12 menos 9 dá 3. Então, ficou 17 ao cubo ou 17 à terceira potência. Ok, pessoal? Mais um exemplo aí, ó. Menos 1 elevado à quinta potência, dividido por menos 1 ao cubo, ou à terceira potência. Bases iguais. Repito a base, que é menos 1, e subtraio os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Então, menos 1 ao quadrado, ou a segunda potência. Segunda propriedade. Vamos para a terceira. Terceira propriedade é potência de potência. Como assim, professor? O que é potência de potência? É uma potência elevada a outra potência, ok? Então, neste caso, nós vamos conservar a base e multiplicar agora os expoentes. Olha como funciona. Vocês observam aqui nesse exemplo, ó, aqui você tem uma potência, entre parênteses, ó, uma potência, 2 ao cubo, está elevado a um expoente. Então, uma potência elevada a outra potência. Então, isso aqui caracteriza uma potência de potência. Então, o que eu faço? Repito a base, que é 2, e multiplico os expoentes. 3 vezes 5, 15. Então, o resultado final, 2 elevado à 15ª potência. E letra B, novamente, ó, potência de potência. Ó, tem uma potência, entre parênteses, elevado a outro expoente. Então, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Terceira propriedade. Vamos para a quarta propriedade, potência do produto. É quando a base de uma potência é um produto ou uma multiplicação, ok?
Então, você tem uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente. Então, nesse caso aqui, o que significa? Se eu tenho A vezes B, observa que eu tenho um produto e esse produto está elevado a um expoente n. Então, significa que tanto o A está elevado a m, quanto o B também está elevado a m. Tá? Então, quando você tiver uma multiplicação... Professor, aí só tem 2. Mas pode ter uma multiplicação com outros, com 3, com 4, pode ter com infinitos fatores. O importante é você saber se é uma multiplicação entre parênteses elevada a um expoente, significa que todos os fatores dessa multiplicação estão elevados a esse expoente. Ok? Então, temos aí um exemplo. Observa aqui, eu tenho 2 vezes 3, um produto, e está elevado a um expoente. Então, isso caracteriza a potência de uma multiplicação ou de um produto. Tá? Então, o 2 está elevado ao quadrado, o 2 está ao quadrado, e o 3 também está ao quadrado. Você pode fazer 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9, 36. Professor, mas se eu quisesse multiplicar esses dois aqui, 2 vezes 3, 6, e o resultado é levar ao quadrado, dá certo? Também dá certo. Então, fique livre para fazer da forma que você achar melhor. Bom, por exemplo, 2 vezes 3, 6, e 6 ao quadrado, 6 vezes 6, vai dar o mesmo 36. Ok? Quinta propriedade, potência do quociente. É muito parecida com a quarta, só que a quarta é um produto e agora vai ser uma divisão. Tá? Então, quando a base de uma potência é uma divisão, elevamos cada fator ao mesmo expoente. Por exemplo, eu tenho aqui A dividido por B, aqui é uma fração, uma divisão, só que essa fração está elevada a um expoente m. Então, significa dizer que tanto A quanto o B, todos os dois estão elevados ao mesmo expoente. Olha lá como exemplo, eu tenho aqui 2 terços elevado ao quadrado. Então, você precisa compreender que tanto 2, 2 está elevado ao quadrado, e o 3 também está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, e 3 ao quadrado, 9. Quinta propriedade. E sexta e última propriedade é quando nós temos uma potência com expoente negativo. Ok? Então, potência com expoente negativo. Então, quando o sinal de uma potência for negativo, ou seja, o expoente for negativo, invertemos a base para tornar o expoente positivo. Então, o que ele quer dizer aqui? Toda vez que você vai trabalhar com uma potência que tem o expoente negativo, você sempre vai inverter a base e esse expoente que era negativo, ele passa agora a ser positivo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 elevado a menos 3. Observa que o expoente é negativo. Então, você vai fazer o quê? Ora, inverte a base. Que é a base? A base é 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2, porque aqui debaixo do 2 está subentendido que tem 1. Então, quando você inverte, você vai jogar esse 1 que está embaixo do 2, que não precisa aparecer. Então, você coloca ele para cima e o 2 fica embaixo. E esse expoente menos 3, que era negativo, observa que agora ele ficou positivo. Então, o resultado final fica 1. 2 ao cubo, eu sei que vai ser 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Por isso que fica 1/8. E, mais um exemplo, eu tenho 3 quartos elevado a menos 4. Aqui é expoente, tá? Menos 4. Então, pelo conceito de expoente negativo, eu vou ter que inverter essa base. Então, é 3 quartos, ficou 4 terços. Eu inverti, tá, gente? O que era denominador agora é numerador e o que era numerador agora é denominador. Então, eu inverto, tá? Inverti. Só que agora o expoente que era negativo, menos 4, agora é positivo. Então, fica 4 positivo. Então, fica o 4 está elevado à quarta, pela propriedade 5, e o 3 também está elevado à quarta. Ok? Pessoal, tem só mais uma observaçãozinha, é que na potenciação, quando nós trabalhamos com um expoente zero, sempre o resultado vai dar 1. Tá? Então, você pode ter qualquer base, mas se o expoente da potenciação for zero, sempre o resultado ou a potência valerá 1.
Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi essa, sobre potenciação, uma aula rápida. Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido. Aplique aí nas atividades. E aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal. Valeu, até a nossa próxima aula. Valeu!